Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 37 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma dica de edição dentro do Kikual, com base em que muitos inscritos me solicitaram para que eu falasse sobre a forma correta de remover as áreas de silêncio de uma track. Mas o grande lance desse processo não está nessa remoção do silêncio, e sim na resposta tática que esse procedimento fará por sua mixagem. O que eu garanto que depois de você usar o Remove Silêncio, você jamais fará uma mixagem sem utilizar desse recurso, que ele é fantástico e muita gente não sabe as coisas que ele pode fazer por você, que salvará a sua mixagem de uma forma realmente incrível. O que até eu posso aqui adiantar que uma das metodologias para a escolha de uma música ao Grammy Awards, que é uma cerimônia de premiação lá dos Estados Unidos, que presenteia anualmente os profissionais da música, da indústria da música, com o prêmio Grammy, né, em reconhecimento ali à excelência de trabalho musical que tenha sido realizado. E o primeiro requisito se baseia justamente nesse processo de Remove Silêncio, ao qual eu deixarei as maiores explicações lá no final do estudo. Por quê? Vamos primeiro conhecer o processo, então você depois vai ter uma compreensão melhor do porquê disso, porque aquele requisito é ver isso. Onde também eu vou deixar juntamente dicas que você nunca viu ninguém aqui no YouTube falando sobre o uso desse processo e o como ele vai te ajudar na sua mixagem, beleza? Assim, para agilizar, já estou com esse projeto aberto para junto percorrer por todos os caminhos do entendimento e configuração desse processo. Mas antes de tudo, vamos começar a conhecer como é feito esse processo. O Remove Silêncio é um processo que ele detecta as seções do áudio que cai abaixo de um determinado limite ali que você vai definir. Ele vai substituir essa seção de silêncio em um silêncio absoluto, oferecendo ainda a opção de você excluir essa seção silenciosa do clipe, né, e deixar ali aquela parte totalmente sem nada, para que você possa localizar e ver isso. Então, que eu posso concluir para você que além do processo de remover as passagens de silêncio absoluto de forma inteligente, tem uma vantagem de não armazenar, né, esses períodos de silêncio lá no nosso HD, ao qual vai economizar espaço dentro do disco. E ele contribui ainda em não enviar nenhum sinal para a porta de saída digital, o que resulta numa reprodução do áudio mais limpo. Não fica aquele ruidinho de fundo, como acontece normalmente, né? E tá ali mascarando, você às vezes não vê, mas ele tá ali se somando ao áudio realmente fonte. Então, com esse processo, você se livra desses problemas e ganha muitas outras vantagens que, como eu disse, eu vou falar mais à frente. E sem mais delongas, vamos ver o procedimento na prática. Mas antes eu vou solicitar a você que, caso esse estudo esteja acrescentando algo ao seu conhecimento, meu irmão, deixe o seu like, pois essa é a melhor maneira para que eu possa saber que estou aqui no caminho certo dos estudos dentro desse nosso canal. Lembrando que o Remove Silêncio emprega o que é chamado de porta de ruído digital. É um portão que é um tipo filtro que ele passa os dados e impede outros de passar, de acordo com os critérios que você ali desejar. Para iniciar o processo, você terá que selecionar a track ou tracks, que você pode fazer tudo junto, de uma vez só, como tem aqui essa track aqui, com vários instrumentos e vocais, ou fazer de forma um a um. Eu vou separar a primeira aqui. Separei essa primeira e o que resta fazer vem até processar, aplicar efeito, remover silêncio. Eis que abre essa caixinha. Então vamos agora entender o que representa cada uma dessas opções que estão aqui dentro. A primeira opção aqui é para que você possa salvar as suas próprias configurações individuais. Você faz lá todas as configurações necessárias, bota o nome nessas configurações e salva através desse disquete para usar posteriormente. Então agora vamos conhecer então cada uma das configurações, começando por a nível para abrir. O que representa isso? Aqui podemos definir o limite de volume para abrir a porta lá do ruído. Então você vai dizer, a partir desse volume eu quero que você abra oficialmente ali o volume e tudo acima disso poderá passar. Embora ele pode abrir um pouquinho mais cedo, que depois nós vamos lá sobre tempo de ataque, que ele fala que ele pode abrir mais rápido ou mais devagar. Mas aqui define o limite em dB que você quer que o áudio passe. A partir daquele ponto, ele realmente deixe como áudio e o que está abaixo como ruído. É tipo a gate. Embaixo temos o inverso, que é o nível para fechar. Você vai indicar que abaixo dali você quer que
não passe nada. Então a porta, pum, fecha na hora e não vai ter, e vai ter como silêncio absoluto. E da mesma forma, lá abaixo nós vamos ver aqui o tempo de antecipação e permanência. Aqui no tempo de permanência, ele pode fechar de uma forma mais rápida ou mais devagar, que você vai definir isso aqui embaixo. Então já vimos esses dois itens. Um é para quando ele abre a porta, a partir de que volume ele deixa passar o áudio e a partir de que volume ele tem que fechar. O tempo de ataque define o quão rápido ele vai iniciar essa abertura da porta, como eu já falei, e ele cria tipo aquele efeito de fade-in, né? Você pode fazer com que ele venha abrindo a porta devagar, vai passando os pequenos e depois aumente, ou você possa falar que é rápido. Não, eu quero que no momento que chegar o volume lá em cima que eu botei para abrir, ele abra automaticamente, ou demore alguns segundos para abrir ainda, né? Porque às vezes você quer deixar algum ponto que você considere como uma respiração, algo parecido. Então você vai definir esse tempo de ataque. Tempo de permanência é o tempo que você define que ele vai ter que esperar, esse milissegundo. Eu quero que depois que ele comece lá a deixar passar o áudio, quando for fechar, ele feche devagar, como um fade out, né? Ou feche de uma vez. O tempo de permanência é o tempo mínimo para o portão ficar aberto. Essa espera é útil quando você define esses níveis altos de abertura e fechamento, por exemplo, quando o sinal é muito forte. Então, por exemplo, você tem uma percussão ali, um rufar de um tambor, então ele faz o seguinte, ele permanece aberto, mas ele fecha rapidamente e abre rapidamente, fazendo esse intervalo, né? Isso pode parecer até desagradável, mas ele se garante que ele fique ali aberto o tempo suficiente durante as passagens percussivas, que tem aquele silêncio rápido e rapidamente começa a percussão, ou seja, o áudio venha. Tem aquele silêncio e áudio muito rápido. Então ele fica ali ainda uns segundos, que geralmente você não mexe, que esse tempo aqui já é excelente, que já vem de fábrica, que é essa configuração. O tempo de saída também funciona como quase tipo tempo de ataque, é o tempo que ele fecha rápido. Também é outro que você não mexe mais, deixa sempre que ele acabou, ele fecha rapidamente. E o tempo de antecipação você vai deixar aqui, porque às vezes ele fecha a porta de uma vez, e o que vai acontecer ali? Ele corta um pouquinho da palavra que ela tá lá no finalzinho, né? O que ele sustém, a cauda da palavra, ele tem como ruído, e não é, né? Ali ainda a pessoa está falando, então já vem de fábrica esse 10 milissegundos, que é o tempo suficiente ali, sem causar problema, que o áudio ele fecha a porta sem tirar essa cauda do final das frases, beleza? E aqui você seleciona para dividir o clipe, ou seja, as partes que seja de silêncio absoluto, ele simplesmente tira ali da track e fica só a parte de áudio. É bom que permaneça ligada. Então você vai definir essa configuração de fábrica aqui, já é o suficiente, mas você ali, dependendo do material, você pode fazer as suas próprias configurações. Então vamos agora aqui para o último processo aqui desse lado. Então a coisa é muito simples, você pode apertar OK aqui quando já tiver com as configurações resolvidas, ou cancelar, no caso você não queira mais usar essa ferramenta, ouvir a parte lá que tem silêncio, que ele considera como silêncio, né, que você está vendo que é o ruído aqui, nessas partes aqui, e ajuda para você ir até o site da empresa e pegar lá o manual que fale desse Remove Silêncio. Então, eu já fiz aqui as devidas configurações, é desse primeiro aqui, né, como vocês podem ver, que eu selecionei essa primeira track. Então, o que eu vou fazer agora? Apertar OK. Então, eu vou puxar aqui, vocês notam que o que ocorreu aqui, ó. As partes que não tem áudio, ele simplesmente tirou, então ficou só as partes que realmente tem áudio. Aqui embaixo eu vou selecionar, fazer o mesmo processo rapidamente, que agora eu vou dar uma explicação, aquela explicação que eu falei lá atrás, eu vou dizer aqui agora. Eu poderia aqui chegar a selecionar todas de uma vez e mandar fazer o processo, mas aqui só com duas já dá para explicar para não perder tempo aqui esperando o processo, beleza, gente? Vou cancelar, vou selecionar, que já está selecionado aqui, ó, vou selecionar a trilha, que já está, vou apertar ali para processar, aplicar efeito de Remove Silêncio e vou apertar OK. E note que automaticamente já fez para mim. É muito rápido o processo. A primeira coisa a observar é que quando você faz isso, tem as partes de silêncio que se fizesse aqui geral, você tem tipo mapa, você vê aqui aonde está cada sonoridade. Então eu falei lá na frente que o Grammy ele presta atenção a isso, porque através desse mapa aqui de silêncio, você vai ter a possibilidade de observar o arranjo da música, se existe um movimento responsável dentro da música, né? Que fica aquela coisa, todo mundo igual banda de menino, todo mundo tocando ao mesmo tempo, todo mundo não. Vê que aqui existe um trabalho que eu devia ter feito aqui de tudo, é porque o tempo aqui é curto, né? Não quis esperar nem editar o vídeo, que o meu tempo é muito curto.
Então, através disso, ele consegue ver o arranjo e ver se realmente houve ali um trabalho de arranjo, aquela preocupação, aquela coisa jogada, não. Como essa música aqui, que é do Michael Jackson, Billie Jean. Então, houve um trabalho. Então, tu vai pegar todo, ele vai olhar tudo isso aqui, observar através dos momentos de silêncio, você consegue ver aonde tem áudio e não tem áudio. A segunda coisa é sobre o equilíbrio tonal. Você pode agrupar os instrumentos e, através do silêncio, você saber aonde eles estão tocando, se eles estão há muito tempo competindo aquele espaço ali de tempo. E com isso você pode fazer o quê? Uma equalização corretiva disso, pode pegar ele através do panorama, distribuir ele, né, botando através do palco estéreo ali, um para um lado, outro para outro, ver como esse processo te ajuda demais, que você tem um mapa, você está vendo onde está cada áudio, então você pode também observar se dois instrumentos estão competindo da mesma área de frequência, estão competindo, como eu falei ali, dentro da unidade de tempo, se esse instrumento ele tem muitas. Através do panorama, você vai lá o PAN, LR, vai ver se muitas peças de áudio naquele momento está sendo tocada só de um lado, deixando o outro dentro do campo estéreo, está muito virado para o lado R, e o lado R está mais baixo. Existe aquele desequilíbrio dinâmico do projeto. Então, através desse processo aqui, você tem esse mapa que você consegue definir de forma definitiva como está o processo do áudio em relação a tudo isso que eu acabei de dizer. Isso é fantástico, gente. E a última coisa é que você pode ver ali, as peças desnecessárias, você vê, poxa, nessa área, nesse ponto aqui, estou vendo que tem muito instrumento, será que é necessário? Você sabe que o ouvido humano só consegue escutar 4, né, instrumento por vez. Então você olha ali, não há necessidade. Então você exclui aquela área ali que não há necessidade daquele instrumento. Por quê? Você está vendo isso. Vê quantas coisas você aprende através desse Remove Silêncio. Eu poderia falar de muitas mais, mas para que esse estudo não se torne aí muito longo, eu paro por aqui, mas só pelo que eu já disse, já dá para ter uma ideia aí de como é fantástico o uso dessa ferramenta. Bom, gente, creio que não há mais necessidade de ficar falando. Só resta agradecer a você pela sua presença. Se esse estudo acrescentou algo ao seu conhecimento, meu irmão, minha irmã, deixe aí o seu like, por favor, porque isso vai dizer se eu estou no caminho certo desse estudo aqui dentro do nosso canal. Vou lhe esperar aqui para o nosso próximo estudo, querendo Deus. Um forte abraço.